Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é Marcos Casella, no portal TV Mundo Maior da Fundação Espírita André Luiz da FEAL. Hoje vamos comentar sobre a Quaresma e a doutrina espírita, como a doutrina espírita vê a Quaresma. Vamos partir do início. O que é a Páscoa? A Páscoa é a celebração, na época dos hebreus, hoje dos judeus, aonde se comemora o quê? A libertação dos judeus, dos hebreus, do jugo dos egípcios, da escravidão dos egípcios, onde nós temos ali, inclusive, na história, os 10 mandamentos, temos filmes, temos novelas, temos vários programas que falam a respeito do êxodo, que é a saída dos hebreus do Egito, conduzidos por Moisés, para a libertação, em destino, em busca da terra prometida. Então, essa é a Páscoa. Então, tradicionalmente, os judeus, os hebreus, sempre comemoraram a Páscoa, sempre comemoraram a libertação do jugo dos egípcios. Jesus, quando ia falar ao povo, nada melhor do que na Páscoa ele ir a Jerusalém. Por quê? Porque ali estavam concentrados um grande número de pessoas, justamente para a celebração da Páscoa. No domingo de Ramos, ou seja, o domingo que antecede a Páscoa, Jesus adentra em Jerusalém. Tanto que temos ali a tradição do domingo de Ramos, tem uma tradição de Ramos, onde Jesus, num burrico, adentra em Jerusalém. Mas aí ocorre todo aquele processo da prisão de Jesus, do julgamento de Jesus, da crucificação de Jesus na sexta-feira e depois da chamada ressurreição de Jesus. Ok, mas o que é a Quaresma? Estamos aqui falando da Páscoa. Primeiro, para sintonizar, para localizar no tempo os eventos, as tradições e as ocorrências, os eventos históricos. No século IV, no ano 325, no primeiro concílio de Nicéia, a Igreja Católica determinou o quê? Determinou que, antes da Páscoa, 40 dias, por 40 dias, os fiéis, os católicos, ficariam em jejum, ficariam em oração, ficariam em preparação para finalmente, quando chegasse na Páscoa, ali honrarem o sacrifício de Jesus de acordo com a tradição cristã, de acordo com a tradição das igrejas cristãs. Para a doutrina espírita, não houve sacrifício algum, ok? Jesus veio nos trazer a boa nova, veio nos trazer o evangelho. Para quê? Para termos ali um manual de vida feliz, para termos ali um direcionamento sobre como ter uma vida feliz, uma vida sem problemas, uma vida só de crescimento, mas não crescimento material, crescimento ético, espiritual, moral. Então Jesus, para nós espíritas, não é o Salvador, ele é um grande guia, é um grande modelo que nos trouxe uma proposta de vida, uma proposta social, uma proposta de comportamento para o nosso crescimento, para a nossa libertação da matéria intensa, orgulho, egoísmo e os apegos intensos da matéria. Então, durante a Quaresma, no ano 325, no primeiro concílio de Nicéia, a Igreja Católica determinou que os cristãos deveriam fazer jejuns, ou seja, deixar de comer, comer o mínimo necessário, e deviam ficar em orientação. Então, nós da doutrina espírita, vamos lá. Quando Jesus vai ter uma refeição na casa ali dos fariseus, no qual ele não lava as mãos, ele é criticado por não lavar as mãos. E o que ele comenta? O problema não é o que entra pela boca, o problema é o que sai da boca, porque o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem, é isso que torna o homem mais perverso, mais sofredor, menos ligado aos valores do bem, do amor e da paz, menos ligado ao respeito ao próximo. Jejum, deixar de comer isso, aquilo, aquilo outro, promove o que em nós? Que mudança ética o jejum?
de refeição promove em nós além da fome. E talvez emagrecer um pouco. Mas eu estou deixando de comer. E quer dizer o quê? O que eu continuo pensando? O que eu continuo idealizando? O que eu continuo falando? O que eu continuo sentindo em relação aos outros? Então, o jejum, que nós na doutrina espírita comentamos, né, orientamos, para quem aceita, é claro, é o jejum dos maus pensamentos. É o jejum de tudo aquilo que contraria o que Jesus deixou em seu evangelho como ações, como orientações para nossas vidas. Se formos ver o evangelho de Jesus, ele só tem benesses. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, para sermos misericordiosos, indulgentes, para amarmos o próximo, para sermos caridosos, a parábola do bom samaritano, a parábola da mulher adúltera, a parábola dos talentos. Se formos ver, são todos comportamentos sociais. De que forma que eu me confraternizo com o próximo? De que forma que eu me relaciono com o próximo? Criticando, culpando, julgando, falando se você fizer assim, você vai estar errado, você tem que fazer aquilo. E nós somos ávidos em querer ensinar aos outros como viver. A gente mesmo não ensina a gente como viver, mas estamos preocupados sempre em meter a colher na vida alheia, ao invés de cuidarmos de nossa vida. Novamente, Jesus é a parábola do argueiro e na trave do olho, né? Como eu posso olhar o cisco no olho do meu irmão se eu tenho uma trave desse tamanho no meu olho? Trato primeiro de tirar a trave do meu olho, para daí, quem sabe, ver como ser útil ao meu irmão para tirar o pequenino cisco que ele tem no olho. Então, para nós espíritas, o jejum é o jejum de maus pensamentos. É evitar pensamentos desequilibrantes e substituí-los por pensamentos nobres. Que pensamentos nobres? Temos todos no Evangelho de Jesus. Não podemos alegar ignorância, não podemos alegar dificuldade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus, temos ali, claro, as orientações para uma vida feliz, as orientações para a resolução dos nossos problemas, as orientações sobre o que falar, sobre o que não falar, quando falar, e que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Deus, que por isso devemos ajudar-nos o tempo todo, ser úteis uns aos outros o tempo todo, trabalhar pela paz. A paz é não promover a guerra, é não ter armamento, trabalhar pela igualdade de direitos, homens, mulheres, diferenças raciais, diferenças de opiniões sexuais, de comportamentos sexuais. Não temos que criticar o próximo, temos que acolher o próximo. Não temos que julgar, aquele povo está errado. Não, eu tenho que olhar a mim mesmo, eu tenho que buscar a melhora de mim mesmo. E apenas por 40 dias que eu vou ficar pensando nisso? Por que não no ano inteiro? Por que não na minha vida toda, na minha encarnação toda, usar sempre o Evangelho de Jesus como guia seguro para uma vida feliz, como manancial para as relações sociais, para as relações com o próximo? Então nós, na doutrina espírita, de forma nenhuma criticamos ou somos contra a Páscoa, criticamos ou somos contra a Quaresma. Vivenciemos a Páscoa, quem gosta de vivenciar a Páscoa, celebremos em família, celebremos ali com nossas crianças, brinquemos com nossas crianças. Tudo bem, fica 40 dias, hein? No trabalho de revisão, estendamos para um ano inteiro, mas adotemos o Evangelho de Jesus como nosso manual para termos uma quaresma de 365 dias, nesse ano 366, para que possamos, assim, nos reeducar socialmente, nos reeducar ética e moralmente. Em relação a comer a carne na quaresma, comer a carne ou não na Sexta-feira Santa, lembremos, não é o que entra pela boca que torna o homem imundo, é o que sai da boca, porque o que sai da boca vem do coração,
vem de dentro, vem daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu julgo. Então, trabalhemos as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, as nossas críticas. Trabalhemos para que assim o que sair da nossa boca seja límpido, seja leve, seja positivo. Comer carne ou não na Sexta-feira Santa, comer carne ou não na Quaresma, vai de cada um. Por nós, espíritas, não há problema algum. Não estaremos ofendendo Deus, Jesus, de forma nenhuma. Não faz sentido, né? Mas respeitemos a tradição de cada um, ok? Então espero ter sido útil, espero ter provocado curiosidade, vontade de mais saber. Venha para o nosso canal, venha para a TV, o portal TV Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz. Este portal está lá no YouTube. Até uma próxima oportunidade. Marcos Casella se despede de vocês. Muito obrigado. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.